Você está dirigindo tranquilamente, curtindo o trajeto, quando de repente, algo inesperado acontece. A luz de injeção eletrônica acende no painel, chamando sua atenção e trazendo aquela sensação de preocupação imediata. Ao passar o scanner automotivo, surge o código P0C731. Mas o que exatamente isso significa? O P0731 indica que há um problema na relação da primeira marcha da transmissão automática do seu carro. Em termos práticos, o computador do carro percebe que o motor está girando mais do que deveria para a velocidade do veículo enquanto está na primeira marcha. É como se o carro estivesse patinando, ou seja, o motor faz força, mas o movimento não é transferido corretamente para as rodas. O código não aponta diretamente para uma peça quebrada, mas sim para um sintoma. A transmissão não está funcionando como deveria na primeira marcha. Isso pode ser causado por diversos fatores, como desgaste interno, problemas em sensores, ou até mesmo falhas eletrônicas. O módulo de controle eletrônico do veículo monitora constantemente a rotação do motor e a velocidade do eixo de saída da transmissão. Se a proporção entre esses dois dados está fora do esperado, o sistema registra o código P0731 para alertar o motorista e o mecânico. Para ilustrar, imagine pedalar uma bicicleta com a corrente solta. Você faz força, gira os pedais, mas a bicicleta não anda como deveria. O esforço não se transforma em movimento eficiente, e isso é exatamente o que acontece com a transmissão quando o P0731 aparece. O problema pode variar desde algo simples, como baixo nível de fluido da transmissão, até questões mais complexas, como componentes internos desgastados ou sensores defeituosos. Ignorar esse alerta pode resultar em danos ainda maiores à transmissão, elevando consideravelmente o custo do reparo. Saber que o erro está relacionado à primeira marcha já direciona o diagnóstico, facilitando o trabalho do mecânico e evitando trocas desnecessárias de peças. Portanto, ao identificar o código P0731, não hesite. Procure um profissional de confiança para investigar a causa. Agir rapidamente pode evitar dores de cabeça e garantir que seu carro continue rodando com segurança e eficiência. O erro P0731 geralmente está relacionado a problemas na transmissão automática, e o motivo mais comum para esse código aparecer é o nível baixo do fluido de transmissão. O fluido é fundamental para lubrificar, resfriar e acionar as marchas corretamente. Quando o nível está abaixo do recomendado, a transmissão não consegue gerar a pressão hidráulica necessária para engatar a primeira marcha de forma eficiente, resultando em escorregamento ou falha no funcionamento. Vazamentos são uma das principais causas para a perda de fluido. Além disso, se o fluido estiver velho, queimado ou contaminado por partículas metálicas, ele perde suas propriedades e pode comprometer a pressão hidráulica, causando o escorregamento da primeira marcha e até danos internos. Detritos, sujeira e degradação do fluido podem entupir passagens internas e filtros da transmissão. Isso dificulta a circulação adequada do fluido, prejudicando o funcionamento dos componentes internos e levando ao mau desempenho das marchas. Outro fator importante são os solenoides defeituosos. Eles são responsáveis por controlar o fluxo do fluido dentro da transmissão, direcionando a pressão para as marchas corretas. Se um solenoide apresentar falha mecânica ou elétrica, pode impedir o acionamento da primeira marcha. Quando um solenoide trava ou apresenta falha elétrica, a pressão hidráulica não chega à primeira marcha, causando o erro P0731. Testar esses componentes com equipamentos adequados é essencial para identificar o problema. Sensores de velocidade também desempenham papel fundamental. Se estiverem com defeito, podem enviar informações incorretas para o módulo de controle da transmissão, confundindo o sistema e gerando o código de erro. Além disso, falhas mecânicas internas, como embreagens ou cintas desgastadas,
podem impedir o acoplamento correto das marchas. Isso geralmente ocorre em transmissões com alta quilometragem ou falta de manutenção preventiva. Nesses casos, o reparo costuma ser mais complexo e caro, exigindo desmontagem da transmissão e substituição de peças internas. O erro P0731 pode ter causas simples, como baixo nível de fluido, ou causas graves, como falhas internas. Por isso, um diagnóstico detalhado com scanner automotivo é fundamental para identificar a origem do problema e evitar trocas desnecessárias de peças. Sempre investigue cuidadosamente antes de substituir qualquer componente. Um diagnóstico preciso economiza tempo, dinheiro e garante a vida útil da transmissão. O sintoma mais claro do P0731 é a dificuldade na arrancada. O motor faz barulho, mas o carro demora a ganhar velocidade. Pode haver trancos ao trocar de marcha, ou o carro pode entrar em modo de emergência, travando em uma marcha mais alta. O superaquecimento da transmissão é comum, gerando cheiro de óleo queimado. Ruídos anormais, como zumbidos ou batidas, também podem aparecer. Fique atento a qualquer comportamento estranho ao acelerar. Esses sinais ajudam o mecânico a identificar o problema rapidamente. Antes de se preocupar com problemas mais sérios na transmissão, o primeiro passo é sempre verificar o nível do fluido de transmissão. Uma tarefa simples que, na maioria das vezes, o próprio motorista pode realizar em casa, sem a necessidade de ferramentas especiais ou conhecimento avançado de mecânica. Essa verificação é fundamental para garantir o bom funcionamento do câmbio e evitar danos caros. Consulte o manual do proprietário do seu veículo para localizar a vareta de medição do fluido de transmissão e siga atentamente o procedimento recomendado pelo fabricante. Cada carro pode ter um método específico, então é importante não pular essa etapa. O nível do fluido deve estar sempre entre as marcas indicadas na vareta, geralmente com o motor quente e o carro estacionado em uma superfície plana. Isso garante uma leitura precisa e evita diagnósticos errados. Se o nível estiver baixo, complete cuidadosamente com o fluido correto, conforme especificado no manual. Lembre-se, adicionar fluido resolve apenas temporariamente o sintoma, não a causa do problema. Fluido baixo geralmente indica algum tipo de vazamento no sistema de transmissão. Por isso, é fundamental procurar uma oficina de confiança para localizar a origem do vazamento e realizar o reparo adequado, evitando problemas maiores no futuro. Vale lembrar que alguns carros modernos não possuem vareta de verificação acessível ao motorista. Nesses casos, a checagem do fluido deve ser feita por profissionais especializados, utilizando equipamentos específicos para garantir a precisão do diagnóstico. Não ignore essa etapa básica de manutenção preventiva. Pequenas atitudes como essa podem fazer toda a diferença na vida útil do seu veículo. Um simples ajuste no nível do fluido pode evitar danos graves e custos elevados no futuro, garantindo que seu carro continue funcionando de forma segura e eficiente. Além do nível, a condição do fluido é crucial. Fluido escuro ou com cheiro de queimado indica contaminação e perda de eficiência. Detritos podem entupir válvulas e causar o escorregamento da primeira marcha. Muitas vezes, a troca do fluido e do filtro resolve o problema. Troca parcial ou completa deve ser feita conforme o grau de contaminação. Procure uma oficina especializada para garantir o serviço correto. Manter o fluido em boas condições previne o P0731. Se o fluido está em ordem, o próximo passo é checar os solenoides de mudança. Eles controlam o fluxo do fluido para engatar as marchas. Falhas elétricas ou mecânicas nos solenoides impedem o acoplamento correto da primeira marcha. O diagnóstico exige scanner automotivo e testes específicos. A substituição de solenoides deve ser feita por profissionais, pois exige desmontagem da transmissão.
Se o problema for apenas um solenoide, o reparo é mais simples e barato. Diagnóstico preciso evita gastos desnecessários. Se tudo foi verificado e o erro persiste, pode haver falha mecânica interna. Desgaste de embreagens, cintas ou vedações impede o acoplamento da primeira marcha. Fluido com limalha ou material de fricção indica desgaste severo. Testes de pressão hidráulica ajudam a confirmar o diagnóstico. A solução é a retífica ou troca da transmissão, um serviço caro e especializado. Ignorar o problema só piora a situação. Agir rápido pode evitar danos irreversíveis. Não tente adivinhar a causa do PZX731 ou trocar peças sem diagnóstico. Um erro pode custar caro e não resolver o problema. Oficinas especializadas usam scanners e testes de pressão para identificar a causa exata. O diagnóstico profissional economiza tempo e dinheiro. Siga uma abordagem metódica. Verifique causas simples antes de condenar componentes caros. Investir em diagnóstico é garantir um reparo eficaz. Corrija a causa real para evitar que o problema volte. A melhor prevenção é a manutenção regular da transmissão. Troque o fluido e o filtro nos intervalos recomendados pelo fabricante. Dirija suavemente, evitando arrancadas bruscas e excesso de carga. Fique atento a vazamentos e manchas de fluido no chão. Corrija pequenos problemas antes que se agravem. Ao menor sinal de falha, procure uma oficina. Problemas de transmissão não se resolvem sozinhos. Cuide bem da transmissão para garantir a vida longa do seu carro. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais dicas e tutoriais automotivos.